Caros amigos e seguidores desse canal, no tema passado, ou um dos temas passados, porque eu não sei quando que eu vou lançar esse vídeo, mas gravei no mesmo dia, eu abordei o tema onde eu falei das contradições bíblicas, que em Gênesis 6:6 diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. É esse vídeo. Assiste que vocês vão entender. Lá eu falei que em Números 23:19 diz assim: Deus não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E logo depois mostrei o versículo de Gênesis 6, versículo 6. Como pode então Deus ter se arrependido de ter feito o homem? Assiste o vídeo que vocês vão gostar. E agora fica com este vídeo. Então, vamos lá o vídeo de hoje. Como pode um ser todo-poderoso, onisciente, onipotente, que é imenso de poder e sabedoria, é o meu Deus, eu quero deixar de passagem, é o meu Deus, chorar igual Jesus chorou? Porque chorar é um sentimento de fraqueza, é um sentimento humano, é um sentimento de fragilidade. Então, caros internautas, caros amigas, seguidores desse canal e amigos também, como pode? Como pode? Deixa aqui, dá um pausa e deixa aqui escrito se você acha que Jesus, o todo onisciente, onipotente, o choro dele significou fraqueza ou não. Mas vamos nos aprofundar que hoje você vai ter uma visão totalmente diferenciada de tudo aquilo que vocês já ouviram. Porque aqui eu não prego prosperidade, eu não prego que você vai ficar rico. Eu prego as escrituras e por muitas vezes ela dói, ela incomoda quem ouve, incomoda a gente, porque temos que mudar as nossas atitudes mediante aos nossos semelhantes, porque Jesus disse: amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, como eu junto riqueza para mim e vejo o meu próximo passando fome, eu gostaria que alguém desse remédio para mim quando eu sinto dor, quando eu estou faminto, alguém me alimente. Então eu tenho que fazer aquilo que eu quero que os outros façam por mim, eu tenho que fazer para os outros. Isso chama a regra de ouro. Então vamos lá. O que eu gosto sobre o choro de Jesus Cristo, que é o seguinte: isso me deixa muito feliz vendo que Jesus chorou. Não que é um sentimento de alegria ver a tristeza de Jesus Cristo, não é nada disso. É saber que a divindade, o próprio Deus, tem o mesmo sentimento que eu tenho, similar, que é sentir tristeza, sentir angústia, sentir prazer e chorar. E Jesus chorou. Eu não queria falar isso aqui, mas tem pessoas que, legal, graças a Deus, vamos lá, pessoas de Portugal, pessoas da África, de Angola, pessoas dos Estados Unidos, pessoas do Japão, que esse vídeo já está chegando. Embora são poucas pessoas, mas eu admiro e vocês moram no meu coração, porque isso significa que esse evangelho com coisas novas já está se espalhando pelo mundo. Embora vemos que este canal ainda é pequeno, mas ele já está impactando algumas vidas, porque eu recebo relatos pelos meus directs. E eu quero deixar aqui para vocês, principalmente que estão em outros países, mas para as pessoas daqui também. Jesus disse: muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. E as pessoas que crucificaram Jesus Cristo foi porque ele trouxe as boas novas. Ele falava do evangelho de uma maneira que criticava, ele falava do evangelho de uma maneira que incomodava. Eu poderia falar, vocês vão falarem que, você acha que você é Jesus Cristo, coisa assim?
Presta atenção no que eu vou dizer. Jesus Cristo disse, e os apóstolos disseram: tomai sobre mim o nome de Jesus Cristo. Então, tomai sobre vós o nome de Jesus Cristo. Então, o que é tomar sobre vós o nome de Jesus Cristo? É você ser um representante tão fiel de Jesus Cristo que quando alguém olha para você, não vê você. Então, quando alguém olha para mim, eu não quero que a pessoa me veja. Eu quero que a pessoa veja o próprio Salvador. Não que eu quero ser snob, falar que eu tenho poder, nem nada disso, não. Porque a honra e a glória não é minha. O meu conhecimento, o que eu falo aqui não é meu, não vem nada de mim. Porque em um estalo a minha vida pode acabar. Tudo que eu tenho pertence a Ele. Toda a minha sabedoria pertence a Ele. Então, já desviei um pouquinho, mas vamos voltar. É assim mesmo. E eu dou risada, queridos irmãos, é porque eu sou feliz. Uma hora eu vou mostrar como é a minha vida no dia a dia, porque para vocês entenderem. Jesus chorou. Jesus chorou e eu gosto de observar e analisar o fato de Jesus ter chorado. E quando esses líderes, esses teólogos falam que Jesus chorou, é muito superficial, sem profundidade. Eles só falam que Jesus chorou porque era amigo de Lázaro. Olha que tamanho em falta de compreensão das Escrituras. Jesus chorou porque era amigo de Lázaro, é isso? Então, dá um pausa aí agora e escreve aqui quantas vezes Jesus chorou. Para conhecer o seu linha de raciocínio, se você sabe de fato quantas vezes Jesus chorou. Vou dar um segundinho. 3. Jesus chorou 3 vezes? 3 vezes. Então vamos lá. Jesus chorou quando foi ressuscitar Lázaro. Poderia dizer que ele chorou quando Lázaro morreu? Não, não foi. Porque quando foi ressuscitar Lázaro, e vai ser tema para outro vídeo, porque ninguém na Bíblia ressuscitou. Porque as Escrituras falam que Jesus foi a primícia, o primeiro que ressuscitou. Então, se inscreve no canal para você não perder esse tipo de vídeo. Vamos continuar. Quando Lázaro foi ressuscitar Lázaro, mas você falou que Lázaro não ressuscitou, mas vamos deixar para o próximo vídeo. Quando Lázaro ressuscitou, quando Jesus chegou nas portas de Jerusalém, Jesus chorou. E o terceiro choro de Jesus Cristo, no Getsemane, ou no Vale das Oliveiras, que Jesus, quando antes de ser traído por Judas, ele foi fazer a oração onde ele suou e chorou sangue. Então ele suou, os seus braços, rostos se converteram em suor, e ele, suor de sangue, e ele também chorou e suou sangue. Eu vou deixar essa passagem de Jesus no Getsemane, chorando e suando, pro final, porque é muito mais impactante. Tudo que eu vou falar aqui é impactante, mas essa é a mais impactante. Então, vamos lá. Queridos irmãos, talvez vocês não vão entender, mas eu dei uma pausa no vídeo porque eu fui tocado e demorei muito tempo para retomar, cair em lágrimas, porque é tão profundo o texto que Jesus chorou que eu mesmo chorei. E se eu deixar esse vídeo desta parte que eu fui tocado, acompanha, se inscreve no canal que provavelmente um dia eu vou liberar esse vídeo, porque eu não dei pausa, tá? Esse vídeo ficou mais de 1 hora, porque no momento que eu interrompi o vídeo, eu deixei tocando e conversando com o Espírito e me derramando em lágrimas, e tudo ficou registrado, porque não era nada programado. Vamos voltar? Então, Jesus chorou. Quando
Falei que eu ia deixar para o final o que significava Jesus lá no Getsemane, chorando. E porque este é impactante, não que toda a conversa não é impactante, mas essa em especial é muito poderosa. Vamos voltar então a Lázaro. Quando as Marias pediu para um mensageiro, um homem, e até Jesus, que Jesus estava na outra cidade, falou: mestre, eis que Lázaro está enfermo. E Jesus falou: tudo bem, fala lá para as Marias que eu vou. E foram, e depois eles voltaram: ó mestre, Jesus, o Lázaro está muito doente, ele vai morrer. E voltaram, né? Lembre-se que é 2 dias de caminhada. E por fim eles falaram para Jesus: mestre, não precisa ter mais pressa, eis que Lázaro morreu. Aí Jesus virou e falou assim: vai lá, avisa para elas que Lázaro não morreu, Lázaro dorme, né? E aqui eu quero dizer que essa morte de dorme que Jesus disse, ele não está falando da morte, do sono dos mortos, não é isso. O sono mesmo de quando você vai deitar e dorme. Eu sei que muitos vão criticar, mas para vocês entenderem a analogia do que eu quero dizer. Bom, e Jesus chegou na cidade. Chegando na cidade, ele falou: aonde está o corpo de Lázaro? E Jesus foi caminhando sobre a rua, e eu consigo imaginar que tinha pessoas em cima, assim, que a rua era mais baixa, né? Pessoas em cima dos 2 lados. E Jesus, como onisciente e onipotente, ele penetrava todos os pensamentos dos homens que estavam ali. Como eu disse no vídeo anterior, que Deus não é filho do homem para que se arrependa, mas ele se arrependeu, né? Lá eu expliquei o sentimento de impotência. Assiste o vídeo, tá na descrição aqui embaixo. Deus se arrependeu. Não a impotência que Deus não pode fazer nada, a impotência de ter que respeitar o livre-arbítrio. E Jesus, onisciente, onipotente, lendo o pensamento de todo mundo, já ter ressuscitado os mortos, feito cego enxergar, feito os coxos andarem, e as pessoas caçoando dele, fazendo piadinha, dizendo que quem ele pensa que ele é para poder fazer tal prodígio, sendo que Lázaro já estava morto há 4 dias e já cheirava mal. E agora aqui eu quero que vocês entendam junto comigo. Imagina um todo-poderoso, um criador do céu, o próprio Deus, aquele que desde o princípio era o verbo e que se fez carne e habitou entre nós. Ele criou o nosso mundo, ele criou o nosso universo, o nosso sistema, ele criou mundos sem fim e dimensões paralelas. Ele me criou, ele te criou, ele não criou a gente do pó da terra. Ele criou antes do pó da terra, porque o pó da terra foi ele que criou. E ele lendo cada pensamento das pessoas, julgando que ele não era ninguém, quem ele achava que ele era. E eu, como um ser normal aqui, pensando, né? Vai ser fácil vocês entenderem. Imagina uma criança, criança é muito inocente e a gente perdoa. Um adolescente de 13, 14 anos, nós já mais adulto, tentando explicar para um adolescente, você vai entender quando um adolescente pega um celular e fala: daqui, deixa que eu mexo, você é muito velho, você não entende. E você sente no seu coração falando: nossa, quem é essa criança de 13 anos, acha que eu não entendo? E a gente releva, né? Deixamos a pessoa pensar que a gente não entende para satisfazer o orgulho
sei lá como podemos dizer, daquele adolescente e fazemos ele se sentir útil. Ele se sente muito mais inteligente e poderoso do que um adulto que já passou por várias experiências. Então, nós somos limitados, certo? Agora, leva isso ao ponto de uma divindade, de um Deus todo-poderoso. E nós somos quem diante de Deus? Menos que um adolescente, bem menos. E ele lendo todos os pensamentos de ofensa, as pessoas criticando ele e tal, e ele já tinha mostrado vários prodígios, ele ressuscitou mortos, ele fez as pessoas enxergarem, as pessoas caçoando, e ele pensando, o que mais eu posso fazer para as pessoas entenderem que eu sou o próprio Deus? Ele se sentiu impotente. E por isso ele chorou. Então, isso significa o choro de Jesus Cristo. Não porque ele era amigo de Lázaro. Olha só, já foi dito várias vezes nas Escrituras que os vivos e os mortos para Deus são todos iguais. Que na verdade estão todos vivos ou todos mortos. Porque Deus, do seu trono, ele enxerga o espírito das pessoas. E quando ele falou que Lázaro dorme, ou Lázaro está vivo, porque com os olhos dele, ele vê as outras dimensões, ele vê os mundos dos mortos, os mundos dos vivos, ele vê o reino celestial e ele sabe que o que importa é o espírito. Então, Lázaro não estava morto. Então, não teria como ele chorar pelo fato de Lázaro ter morrido, mas chorar por não poder fazer nada com aquelas pessoas, aqueles pensamentos das pessoas que não acreditavam e zombavam dele porque ele era Deus. E o que ele poderia fazer para salvar e convencer as pessoas que ele era o próprio Deus? Nada, porque Deus só pode fazer alguma coisa por você se você passar a acreditar nele. Tanto que ele disse para Nicodemos quem estaria condenado? Todos aqueles que não acreditam em mim. Então, o que ele podia fazer? Nada, porque ele morreu por nós, sofreu por nós perseguições, cuspiram na cara dele, açoitaram ele, e o que ele pode fazer por nós? Nos salvar, com uma condição: se nós aceitarmos ele. É igual um ateu, de novo falar do ateu. O que nós podemos falar para o ateu? Nada, porque ele já tem por certo o que ele quer, que é desacreditar Deus e Jesus Cristo. Por mais que você mostre e fale, ó, Deus é isso, primeiro que vai te faltar palavras, segundo que ele não quer ouvir. E o que fica para você, caro cristão que quer pregar para um ateu? A impotência. Não que você não possa fazer nada, você pode fazer tudo a partir do momento que ele acreditar. Então, eu espero ter explicado o que foi o choro de Jesus Cristo ali na hora que ele veio para ressuscitar Lázaro, não porque Lázaro tinha morrido, porque Lázaro não estava morto. E agora vamos para o segundo. O segundo, quando Jesus chegou nas portas de Jerusalém, e ele proclamou algumas palavras: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas, e assim por diante. Mas eu quero ir um pouquinho mais profundo sobre isso. Imagina que Jerusalém é a porta de todo o nosso planeta. Que você está na porta de Jerusalém, vou desenhar aqui uma porta de Jerusalém, igual essa tela que você está me vendo, mas através dessa tela você consegue ver, exemplo, Brasil, Rússia, Estados Unidos, Japão, Canadá, todos os países, através dessa tela, e realmente hoje podemos fazer isso. E Deus viu, Jesus, Deus viu, através dos portões de Jerusalém, todo
o nosso mundo. E ele não viu somente Jerusalém ali. Lembre-se que quando eu falo Jerusalém, eu estou falando do nosso planeta todo. Não só ali. Mas ele viu um século depois, 2, 3, século 21, 23 e assim por diante. Ele viu desde o início até o fim de hoje. Em uma única visão, Jesus Cristo contemplou toda a história da humanidade. As guerras santas, as cruzadas, os homens bombas, os kamikaze, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra e assim por diante. Todas as pessoas que morreram clamando a Deus por misericórdia, todos aqueles que mataram em nome, pensavam que estavam matando em nome de Deus, mas que não estava matando em nome de Deus. E Deus viu tudo isso, Jesus viu tudo isso em fração de milésimos de segundo. E ele chorou. Chorou porque ele viu o tamanho da destruição que as pessoas fariam pelo seu nome. Tanto que depois ele disse que muitos serão perseguidos e mortos pelo meu nome. E quando ele disse Jerusalém que destrói e mata os profetas, ele estava falando que me mata, mata você, pregador. Estava falando das guerras santas, estava falando de todas as destruição que é feito em nome dele, mas não é feito para ele, mas as pessoas usam o nome dele. Quer ver um exemplo? Eu gostaria muito de falar o nome do pastor da igreja tal, o pastor da igreja tal, que são bilionários porque juntam riquezas para si em nome de Deus. Ó Jerusalém que destrói os profetas. É isso que eu tenho para falar para esses falsos profetas. Porque pregam o nome de Jesus Cristo, mas estão a serviço de Mamon. Estão a serviço de Satanás. Mas se você fala isso, você ofende. Porque como você pode pregar de Jesus Cristo e ter milhões na sua conta bancária? Milhões. Se você tem, é rico. Vou dar um exemplo, porque vamos juntar dinheiro para poder fazer a obra. E eu preciso, porque nas minhas orações eu falo para Deus, Deus, me provém o meu sustento para que eu possa pregar o evangelho sem ter que me preocupar com o meu sustento. Eu falo isso. Então vou dar um exemplo que eu nunca falei nos vídeos. Que ele me dê um dinheiro que eu coloque em uma aplicação. Que eu consigo ter um salário digno. Não um salário milionário. Um salário digno para o resto da vida. E tudo o que entrar a mais eu posso doar para os pobres. Eu posso dividir com quem de fato precisa. Mas não é isso que acontece com esses líderes. Que líderes. Jerusalém, Jerusalém, que destrói os profetas. Que Jesus disse também, no final dos tempos, lá no dia do julgamento final, ele vai falar assim, as pessoas vão falar para ele, Senhor, eu preguei em seu nome, expulsei demônio em seu nome, e ele vai falar assim, apartai de mim, porque eu nunca vos vi. Porque quando que vimos Jesus? E ele disse, quando você alimenta um pobre, veste-o nu, dá o dinheiro para um necessitado, você visita um doente, tudo isso quando você faz a alguém, a uns menores que você, a mim você faz. Agora esses líderes, Jerusalém, Jerusalém, que destrói os profetas. E eles dizem que juntam dinheiro e fazem a obra do Senhor, mas que na verdade não. Mas o seu destino está lá. Então, todas as guerras que já houve, todas as matanças em nome de Deus, eu nunca vos vi. O seu coração, de novo, esses louvores que tem na internet, que as pessoas ganham milhões. Os louvores, palavras bonitas, que você chega até chorar. Vocês me honram, me glória,
com os seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Bom, salvo isso, que eu não quero entrar em detalhe, parece que muitos cantores gospels estavam curtindo o carnaval e fala que estava fazendo a obra do Senhor. Jerusalém, Jerusalém, que destrói os profetas. Então, imagina todas as pessoas que morreram em seu nome. Quando eu lembro que eu fiz o mal a alguém, eu fiz uma fofoca que alguém foi prejudicado, hoje me pesa no coração. Agora imagina o Deus encarnado aqui, ele vê tanta destruição, igual eu disse, desde o começo até o último dia de destruição, tudo em seu nome. Não tem como não chorar, porque ele já mostrou que ele tinha sentimento, porque ele chorou lá quando ele foi ressuscitar Lázaro. Então, Jerusalém, Jerusalém, que destrói os profetas e esses pastores que pregam em meu nome, mas o seu coração está distante de mim. Jerusalém. Esse é o segundo choro de Jesus Cristo. Agora vamos para o terceiro, viu? Vocês nunca ouviram essa narrativa, essa explicação dos choros de Jesus Cristo. Agora vamos para a terceira e última, que eu disse que era para vocês ficarem até o final. E vamos lá. Esse vídeo já rendeu, gente. Aqui eu cortei várias partes. Tem mais de 2 horas esse vídeo. Tanto que vocês reparam a variação da minha fisionomia entre uma tomada e outra, porque chorei muito já. O terceiro choro de Jesus Cristo. Bom, esse é um pouquinho diferente de todos, mas tem um sentimento muito profundo. Primeiro eu quero voltar lá em Gênesis e explicar sobre o fruto do conhecimento do bem e do mal. Eu já deixei aqui na descrição, então assiste o vídeo da árvore da vida que vocês vão entender. O que eu não disse lá, que eu vou dizer aqui, mas lá eu disse com outras palavras, que foi o seguinte: a árvore do conhecimento modificou toda a estrutura de Adão, todo o DNA, toda a molécula, para que ele pudesse sentir o que era o fruto do conhecimento, que de fato era o conhecimento de criar mundos e assim por diante, mas o conhecimento também que era das emoções, dos prazeres e tudo mais, que eu disse, fiz uma analogia sobre a caixa de Pandora, que todos os desejos e os anseios foram abertos e aquilo se enraizou neles ali, certo? Mas para isso, o DNA, o corpo, a estrutura molecular teve que ser modificada. Por isso que Deus já tinha dito que do dia que ele comesse daquele fruto, por certo morreria. Não é que Deus ia matar, porque Deus já tinha explicado que comer o fruto ia modificar a essência dele. E ele ia ter poderes, os poderes sobre todas as sensações que ele só podia sentir a partir do momento que ele comesse, mas a consequência é o corpo deixar de ser um corpo de divindade. E o que eu não disse lá, que aqui eu vou dizer, que esse fruto do conhecimento, podemos dizer que era, como na mitologia de outros deuses, a ambrosia, ao inverso. O que é a ambrosia? A ambrosia, na mitologia, é aquilo que um deus dá para um ser mortal comer. E quando esse ser come a ambrosia, ele se transforma em Deus, certo? E a árvore do conhecimento era, na expressão figurada, uma ambrosia ao inverso, que ele deixaria de ser semideus, Deus no caso, não é que ele era Deus ou não, Adão,
Por que eu digo isso? Porque Adão, ele era imortal e não morreria, mas ele não tinha o conhecimento que Deus tinha. Então, a partir do momento que ele comeu daquele fruto, ele passou a ter conhecimento. Tanto que Deus disse: eis que o homem agora é um como nós, certo? Assiste o vídeo, tá aí na descrição aí embaixo, a árvore do conhecimento. Bom, para vocês entenderem, estamos falando do choro de Jesus Cristo no Getsemane. E lá no Getsemane, Jesus chorou porque ele ia ser levado à morte. Judas já estava para chegar, para trair ele com um beijo. E na oração ele disse: Pai, afasta de mim esse cálice, mas todavia faça-se a tua vontade, não a minha. E aqui eu poderia dar uma explicação de que, pô, se Jesus Cristo é o Deus, por que ele estava orando a Deus? Isso é tema para outro vídeo. Pai, afasta de mim esse cálice. Muitos entendem que quando Jesus falava afasta de mim esse cálice, ele estava falando que ele não queria morrer na cruz, ele não queria sofrer, ele não queria tomar os açoites, ele não queria esse cálice. Mas, queridos seguidores desse canal, não é nada disso. Porque o preço que Jesus Cristo pagou não foi na cruz. E Wagner, agora você pegou pesado. Terminou na cruz, mas o preço que ele pagou foi ali no Getsemane, quando ele chorou e suou sangue. Vamos à explicação. Por que eu falei da ambrosia ao contrário? Que quando Adão comeu, ele deixou de ter um corpo imortal. Quando Jesus Cristo tomou o cálice, esse cálice era de fato um cálice, uma bebida. Que cálice era esse? Era o cálice que transformava ele em um mortal. E esse cálice tinha algo a mais. Esse cálice ia romper de fato a conexão dele com Deus. A partir daquele momento, Jesus estaria sozinho. Ele não ouviria mais a voz de Deus. Deus estaria mudo. E ele disse lá, quando estava crucificado: Pai meu, por que me abandonaste? Ele não estava falando porque Deus o abandonou de fato. É porque ele não ouvia mais Deus. Mas ele sabia que para Deus voltar com a aliança para ele precisava morrer. Vamos voltar ao cálice. O que aquele cálice representava? Jesus é a vida eterna. E o sacrifício expiatório eu não entendo, porque eu não cheguei nessa profundidade ainda. Para nós termos o acesso à árvore da vida, que é Jesus, e entrar no reino dos céus, ele teve que pagar um preço, que foi o sacrifício, que muitos não entendem. Por que ele teve que morrer? E eu falo que essa parte é profunda. Eu não cheguei até lá ainda, mas se no dia eu chegar, eu passo para vocês, se for lícito passar para vocês. Deus precisa deixar de ser Deus. Esse é o sacrifício. Agora o porquê, eu não sei. Então, quando ele deixou de ser Deus, ali ele fez o sacrifício. E agora, queridos irmãos, a dor de deixar de ser Deus, a dor de separar do Pai, foi tão imensa que ele chorou e suou sangue. E ele rogou do seu íntimo, do seu coração: Pai, afasta de mim esse cálice. Ele queria tudo, ele poderia morrer na cruz, ele poderia tomar as pregadas na mão, ele poderia tudo,
mas ele não poderia ouvir de Deus o silêncio. Ele não queria perder este elo de Deus. Mas o porquê? Porque no dia do julgamento seremos julgados por todas as nossas ações. E uma das coisas que poderemos questionar com Jesus, não vai ter brecha para questionar, mas no nosso íntimo nós podemos questionar. Por que que Deus dá o silêncio para nós? Jesus também recebeu o silêncio. Então você não pode questionar por que que Deus fala com você através do silêncio. Jesus tinha que suportar todos os nossos sofrimentos para entender de todos os nossos sofrimentos, não que ele não saberia, ele é Deus, mas para que quando você fosse questionar, eu suportei todos os processos. Eu morri por vocês, eu fui cuspido na cara, eu apanhei, eu fui humilhado. Tudo que um ser humano sofreu, Jesus sofreu. Você sofreu humilhação? Jesus sofreu humilhação. Muitos morreram injustamente, morreram de morte matada. Jesus morreu de morte matada. Jesus foi torturado? Você foi torturado? Jesus foi torturado. Deus não fala com você? Deus não falou com ele no final. E ele chorou amargamente, porque pela primeira vez em todo o tempo e espaço contínuo de gerações em gerações sem fim, seria a primeira vez que ele sentiria essa quebra de elo, onde Deus não falaria com ele, porque ele tinha que morrer como humano. Aí você fala, mas e os açoites que ele tomou? Um ser humano normal não conseguiria. Assiste, eu já falei o vídeo da árvore da vida, que você vai entender que ainda havia restício, que mesmo que Adão saiu do paraíso e o corpo dele passou a ser um corpo mortal, existia alguns vestígios de corpo glorificado, não que ainda era glorificado. O exemplo seria a longevidade. Eles viviam durante muitos anos, 800, 900 anos. Então Jesus Cristo, ele conseguia suportar o sofrimento que ele sentiu, porque o corpo dele ainda tinha vestígio de santidade. Mas o que ele queria era sempre estar com esse elo ligado entre ele e Deus. E esse elo foi quebrado. Quando ele disse, Pai, afasta de mim esse cálice. Ele não queria beber aquele cálice, tanto que desde o começo lá, tem uma passagem na Bíblia que ele diz, eu não faço as coisas que eu quero, eu faço as coisas que o meu Pai quer que eu faça. Ele já estava dando um exemplo do cálice, que era uma das coisas mais cruéis. E é uma das coisas porque pecamos muito, porque não ouvimos a voz de Deus, nos sentimos abandonados, vazio por dentro, porque Deus não fala com a gente. Exemplo, os ateus de novo, eles atacam Deus porque eles não ouvem Deus, e é assustador. Quando Deus não fala com nós, é assustador. E Jesus sentiu isso. Quando ele tomou o cálice, e lá na cruz, para quem quer me criticar o que eu estou falando, ele disse, Pai, por que me abandonaste? Na realidade, ele só estava confirmando aquilo que era do cálice. Gostou? Deixa aqui nos comentários qual foi a parte que você mais gostou, qual foi a parte que você achou que foi de difícil entendimento. E manda esse vídeo para quem você quiser, ou para o seu pastor, ou para o bispo, para quem você quiser. E analisa na luz das escrituras o que eu estou falando, medita em regime de oração, para vocês entenderem. É isso.
Eu espero que eu tenha trazido para vocês, ou trago, um novo entendimento. Lembre-se, eu não estou aqui para destruir a Bíblia ou a imagem de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o meu Salvador. E eu quero entrar no reino de Jesus Cristo, como ele disse: aqueles que vencer sentarão no meu trono, assim como eu venci e sentei no trono do meu Pai. Fica com esse vídeo em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Acompanhe, se inscreve no canal e deixe um comentário. Até o próximo vídeo.